Pois é, quem diria, senhores? Ibovespa acima de 160 mil pontos. Nunca duvidei de você, Ibovespa. Quem me ouviu se beneficiou desse ano. E olha que a gente ganhou dinheiro sem mudar nenhum tipo de fundamento no fiscal brasileiro. Apenas nos beneficiamos de um valuation extremamente barato. Simples assim. Agora imagine você estando posicionado de maneira adequada, sem ficar aguardando queda de Selic, que é muito difícil, você já estando posicionado, e aí a gente consegue ter a sorte de ter um governo mais compromissado com o fiscal. Imagine você. E no meio dessa alta de Bovespa, você ainda tem ações baratas, já falei sobre isso em outros vídeos, e você tem um caminhão de dividendos sendo distribuídos, que inclusive está levando a uma certa euforia de determinados investidores. Cuidado com essa euforia, vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. E ainda há empresas que estão crescendo nesse cenário de juro pesado. Mas já deixo aqui o meu alerta. Cuidado com a euforia agora. Por quê? É muito provável que nesse ano não haja correção de lucros, realização de lucros pelos investidores estrangeiros, porque eles querem assegurar esses dividendos elevados nas empresas, com Datacom ainda em dezembro, em virtude da tributação dos dividendos. E deve haver então uma realização de lucros na virada do ano. É muito provável. E aí você pode ter realização de lucros somado a um juro em queda no Brasil, que contribui duplamente para uma alta do dólar. Então esteja ciente desse contexto macro provável e tome decisões adequadas de acordo com esse contexto, a fim de você maximizar os retornos de longo prazo na sua carteira de investimento. Tudo isso eu falo com detalhes na nossa comunidade. E aí eu quero falar contigo a respeito de 3tentos, que está subindo nesse momento quase 5%, PetroRio subindo mais de 2%, Grendene subindo quase 7%, e finalmente a Unipar Carbocloro subindo aí quase 10%. Chegou a ultrapassar 10%, aí voltou um pouquinho agora. Começando com a 3tentos, que caso você não saiba, essa empresa aqui, ela é a melhor empresa do agronegócio brasileiro. A melhor. Eu fiz um vídeo dedicado aos membros da comunidade a respeito da 3tentos. Mas subiu muito, né? Subiu muito. Tem que tomar cuidado com o valor intrínseco. Tem também lá na comunidade. Mas o que aconteceu com a 3tentos? Ela soltou um fato relevante que agradou o mercado. E o que ela soltou? Ela atualizou as suas projeções. Isso aqui é guidance. Toma cuidado com guidance. A gente viu o que aconteceu com o Banco do Brasil. Sempre vá com cautela em relação a estimativas, porque, por definição, elas são o quê? Falíveis. É uma estimativa, é imprecisa. Mas é algo vindo da empresa. Então a gente dá um pouco de importância. Em relação à originação de grãos, que é uma das verticais de negócio da 3tentos, olha só que o total saiu de 6,1 para 6,9, crescimento na produção com foco aonde? Em soja. Então quer dizer que o mercado em 2026 vai estar propenso à soja também. Então crescimento da produção, positivo, porque o mercado coloca no preço um acréscimo de faturamento. Complexo soja, aí entra aqui, ó, praticamente em todas as linhas de negócios com soja, crescimento em relação a 2025. Complexo milho, inserção aqui de novos negócios. E as demais projeções que estão lá no formulário de referência foram mantidas. Portanto, crescimento em soja e milho, uma empresa que já está crescendo bem nesse ano. Adicionalmente, ela traz que está anunciando nova indústria de processamento de milho, localizada no Pará, e ela seguirá com o seu plano de abertura de lojas, que ela vem fazendo muito bem. E segue com uma projeção de crescimento anual, crescimento, não é alta do lucro, de 18,6% ao ano. Rapaz, sendo que é uma empresa que entrega esse nível de rentabilidade, esse nível de ROI. Fiz uma aula de ROI ao vivo e deixei disponível na comunidade, confere lá que está muito bem feita. Então, é basicamente isso. Crescimento na produção, em soja e milho, inauguração de uma nova indústria e ainda continuidade de crescimento com a abertura de novas lojas, aspirando a uma taxa de crescimento anual de 18,6% ao ano. São ousados e acredito, apesar do tempo parco ainda de existência na Bolsa de Valores. Continuando aqui a respeito da PetroRio, subindo 2%, é uma ação que eu já fiz vídeos publicamente e na área de membros. Diante dessa alta, a ação está caindo pouco nesse ano, né? Quase 6%, caindo muito menos do que as demais petrolíferas, inclusive Petrobras. E por quê? Entendo, o mercado geralmente paga por qualidade.
Então, se a ação que menos caiu num ano de baixa do petróleo, não é à toa. O mercado nem sempre é eficiente, mas em alguma medida ele é eficiente. O mercado paga por qualidade, entenda isso. Então, não é à toa que a PetroRio não caiu tanto, porque ela tem essa qualidade. Pelo menos ela demonstrou isso nos últimos anos. E o mercado está reagindo aos seus dados operacionais de novembro. Quando teve Peregrino, quando teve todo aquele problema, eu publiquei, falei sobre isso e quem me ouviu está colhendo os frutos. Porque veja só, produção diária. Veja o que aconteceu no segundo trimestre. Apenas 100 mil, né? Só 100 mil. E aí olha só, isso médio, né? Foi 100 mil julho, 90 mil agosto, 70 mil setembro. Aqui teve uma queda drástica. Restabelecimento de Peregrino até outubro. Aí outubro já melhorou com restabelecimento. E aí novembro teve um salto, 138 mil. Então olha o salto na produção, porque olha aqui, ó, Peregrino não teve e voltou com tudo. E em termos de vendas, também cresceu, né? Claro que cresceu. A gente não teve aqui Peregrino setembro, outubro, aí concentrou tudo em novembro, ficando até acima, ó, do que o segundo tri de 2025. Então, teve maior produção, teve mais vendas, tudo em virtude de algo que já era previsível. E ainda a empresa tem gatilho de crescimento, tem o campo de Wahoo. Basta o petróleo não cair abaixo de 60, ou cair muito abaixo de 60, que a empresa vai praticamente dobrar sua capacidade produtiva no ano que vem e simplesmente parece que o mercado ainda não precificou. Parece, nunca há certeza de nada. Então, sobre a PetroRio, é uma reação da Bolsa de Valores a esse aumento na produção, que é basicamente uma recuperação em virtude da paralisação temporária de Peregrino. Continuando, agora a Grendene. Já falei sobre a empresa, é uma empresa que tem aí um poder de preços, um poder de repassar a inflação limitado, já expliquei sobre isso, e essa alta aqui decorre basicamente de uma distribuição extraordinária de dividendos. A empresa primeiro soltou avisos acionistas. Lembrando que sim, é uma empresa barata, tá? Negocia 7 vezes lucro, há um PVP aí muito próximo do valor patrimonial e alto dividend yield. É barata, mas não é uma empresa de super qualidade. É uma empresa boa e barata. Mas a gente quer buscar empresas excepcionais, é isso que a gente quer buscar. De qualquer modo, se você tem a ação e comprou no bom preço, você está se beneficiando. Mas saiba diferenciar uma empresa só boa de uma empresa muito boa, excelente. E qual foi o aviso dos acionistas? Quarta distribuição antecipada de dividendos do exercício social de 2025. Seria o valor de 101 milhões aproximadamente. Pagamento dia 24 de dezembro. No meio desse montante total, a gente tem juros sobre capital próprio, 45 milhões, e mais 56 milhões de dividendo propriamente dito. Datacom, dia 11 de dezembro. Então, quando tem o anúncio, o pessoal corre comprar. É o efeito clientela das ações pagadoras de dividendos. As ações, elas são vistas como uma mercadoria pelos investidores ávidos por dividendos, e essa mercadoria, quando dá muitos frutos, o pessoal corre comprar. Então, por isso clientela. É como se os investidores de dividendos fossem os clientes. A hora que essas empresas param de pagar esses altos dividendos ou realizam algum anúncio de contenção, o pessoal corre dessas empresas. Então, a gente tem o dia 11 de dezembro para participar, mas olha como o mercado já precifica, então esquece essa história. Eu não sei como ainda tem gente que acredita nisso. Vou comprar para receber o dividendo, pelo amor. O mercado precifica e assim, até de forma irracional na minha visão. Mas enfim, precifica, então não tem essa coisa de eu vou comprar para receber o dividendo. Se já subiu a ação, seu retorno cai. Controla a sua euforia, controla isso. Senão isso aqui vai fazer você ficar perdendo dinheiro. De todo modo, tá aí, dia 11. Só que assim, tivemos também aqui um fato relevante, trazendo aumento de capital, mais 600 milhões de reais. E esse aumento de capital decorre do saldo contábil de reserva de lucros. E aí, onde você acha isso? Você acha aqui no balanço patrimonial da empresa. Quando você vai aqui, especialmente patrimônio líquido, você tem reserva de lucro. E você tem uma reserva aí de quase 2 bilhões, né? Então a ideia é pegar 600 milhões daqui e integralizar no capital social. Na aula ao vivo que eu dei e disponibilizei na comunidade FMI, eu expliquei que quando as reservas se aproximam do montante do capital social, você pode esperar uma bonificação. Em havendo ou não tributação de dividendos, não interessa, porque a lei ela proíbe que as reservas fiquem acima do capital social. É uma proteção minoritária para que as empresas e os controladores não fiquem retendo demais lucros na empresa sem a distribuição quando cabível. Então você teve isso aqui e você teve
teve aí, ó, distribuição de dividendos de quase 1 bilhão. Você vai falar, caramba, então é 1 bilhão mais 100 milhões? Sim, isso aqui a gente sabe o porquê. O porquê disso aqui é para evitar a tributação dos dividendos. Só que esse aqui ainda é uma proposta que vai ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária. Mas, então ainda não tem datas, só tem a data desse dividendo aqui, de 100 milhões, que é o dia 11 de dezembro. Nesse caso, desse aqui, 11 centavinhos. Olhando para o preço atual, seria o equivalente a um yield de 2%. Só que a gente viu que vai ter mais 1 bilhão, praticamente 10 vezes isso aqui. Então vai passar de R$1. Passando de R$1, mesmo preço atual, a gente está falando de um yield aí de quase 20%. Na hora do anúncio, tinha superado 20% de dividend yield. Por isso o pessoal corre comprar. Mas não faz sentido, porque de onde que vai sair essa grana? De um dinheiro que já está aqui no balanço. E no caso, aqui, a bonificação vai sair daqui para cá, como eu já falei. E no caso desse dividendo extraordinário, caixa e equivalentes. Nós temos aqui, ó pegando-se aqui, setembro de 2025, nós temos 1 bilhão em caixa, fora quase 1 bilhão de contas a receber, mas importa isso aqui, 1 bilhão. Então a gente está esvaziando o caixa. Mas por que eu não considero racional achar que agora eu vou comprar, além da precificação pelo mercado? Porque isso quer dizer o seguinte, então, eu tenho aqui na minha empresa, na Mirai, tanto de caixa. E aí eu vou lá e distribuo todo o caixa. Só porque eu distribuí todo o caixa, a ação tem que subir? Percebe que não faz sentido isso aqui? Então agora o Mirai vai, esvaziar o caixa. Então a empresa dele, que antes valia, vamos supor, 5 milhões, ela tem que valer agora 6 milhões, 5 milhões e meio. Porque ele esvaziou o caixa. Cuidado com narrativas. É claro que é bom o dinheiro cair na sua conta, reduz o seu risco, mas uma alta desse tamanho, no máximo subir 1%, só pela redução de risco para você receber dinheiro no bolso, mas afora isso, cuidado, hein, cuidado. Finalmente, a maior alta do dia, vou até atualizar aqui, 9%, Unip 6 e a Unip 3, que é a ordinária, subindo 13, subindo até mais. Essa Unip 3 tem uma liquidez baixa, mas é a única com tag along. Fiz um vídeo dedicado a membros sobre Unipar também, explicando sobre essa questão, valor intrínseco e tudo mais. Inclusive, eu vou até te mostrar aqui, nos últimos vídeos da comunidade, essa aula aqui que eu fiz sobre ROI e a análise do balanço patrimonial, e eu dei como exemplo a Unipar Carbocloro, falando, olha pessoal, tá vendo aqui patrimônio líquido? A gente pode ter a qualquer momento ou uma distribuição extraordinária ou uma bonificação, porque o capital social está em 1.1 e aqui também está em 1.1, quase superando. Então tá fácil disso acontecer. Falei sobre isso e ainda no dia 26 de novembro eu fiz um vídeo dedicado à Unipar. E aqui vale a mesma coisa. Não faz sentido toda essa alta. Mas qual foi agora? 700 milhões de reais. Montante expressivo. Como a empresa tem aqui reserva de lucro de quase o capital social, superando 700 milhões de reais, ela teria condições de fazer isso. Até porque o que ela tem de caixa e equivalentes, além de aplicações financeiras, supera 700 milhões. Mas na prática ela está fazendo a mesma coisa que a Grendene, praticamente esvaziando o caixa. E, sendo sincero contigo, um dos motivos de toda essa subida, advinda do efeito clientela, é o fato de que, pela teoria da sinalização, os investidores eles entendem que há um sinal de que a empresa vai conseguir continuar gerando muito caixa, aquilo que ela vem gerando, mesmo esvaziando o que ela tem de disponibilidade de caixa. Ou seja, não é porque a empresa está esvaziando o caixa que ela vai perder capacidade de gerar valor para o futuro. E aí o mercado fala, a empresa está esvaziando e ainda vai conseguir gerar todo esse caixa que ela vem gerando, e a empresa melhorou nesse ano? Então é top, bora comprar. Mas é aquilo, entendo esse lado, pode dar uma pequena alta por conta disso, redução de risco e essa sinalização, mas por outro lado, você subir tanto a ação assim, pode fazer as pessoas comprar no preço errado, iludidas. Até porque, se a ação subiu 9 para 10, o dividend yield vai cair consideravelmente. A gente viu ali a alta da Grendene, já fez o dividend yield no anúncio cair de 21% para 18%. E aqui, 700 milhões de reais vai te dar quanto? 5,48 por ordinária e 6,3 por preferencial. E aí tem mais uns centavinhos aqui. Então vai dar 6,48, né? 6,3 mais 44 centavos. 6,48. Se você dividir pela cotação de hoje, 65,57, você está falando de 9%. Já caiu, né? Porque estava quanto a ação no anúncio? Ela estava custando R$60. Então seria 6,48 dividido por 60. Ia para 11%. Então veja que só essa alta reduziu o dividend yield na ordem de 2%. Claro, óbvio que o Barsi vai ganhar muito dinheiro aqui, ele tem uma
participação enorme na empresa. Não estou dizendo que ela está cara, falei sobre isso no vídeo dedicado, mas só fica atento a isso. E aqui a Datacom, dia 5 de dezembro, aqui o prazo é mais apertado. DataX, dia 8 e o pagamento já no dia 16, tudo muito rápido. Lembrando de novo que a Unip 6 não detém tag along, isso é importante ser considerado na sua análise. E aqui só teve proventos mesmo, não teve nenhuma bonificação, pode acontecer ainda e pode acontecer para os próximos anos. É o que eu falei no outro vídeo, explicando como que a Axie Energia conseguiu eventualmente criar um precedente. Sendo que, sim, a Unipar é uma boa empresa, alto retorno sobre patrimônio líquido, é cíclica, então tem que tomar cuidado com os momentos e consegue pagar um excelente dividendo agora esvaziando o caixa. Então não fique esperando esses dividendos para o ano que vem. Sendo que o endividamento da empresa está controlado, então esse esvaziamento de caixa não vai prejudicar a saúde financeira da empresa. Isso você consegue também constar aqui no balanço patrimonial, assim como a Grendene, que tem um excesso de caixa, inclusive. E por fim, eu te convido a conhecer aqui a minha comunidade. Tem membros do canal com dúvida? Luan, eu posso assinar só a comunidade e cancelar o YouTube? Eu vou ter tudo que eu tinha no YouTube? Sim, na comunidade tem tudo que há no YouTube para membros, tudo. A comunidade contém todos os conteúdos de membros do canal e muito mais, porque aqui você tem acesso ao meu curso Formação Bira Investing e a relatório de análise, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, além da minha planilha de valor intrínseco das ações, que não é a planilha Bazin, que também eu tenho, mas é outra história. O valuation efetivo está aqui. E ainda você acompanha os movimentos que eu faço na minha carteira. Por exemplo, fiz esse vídeo aqui, explicando os movimentos que eu fiz na minha carteira. Por exemplo, uma compra de Klabin. E aqui é aquela aula que eu fui citando ao longo do vídeo. Conheça a comunidade, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. É menos de R$2 por dia para você ter acesso a todo esse conteúdo. E aqui em cima eu vou deixar para você um vídeo onde eu falo sobre as limitações do Bazin, para você ficar contextualizado sobre o que eu estava falando.